Vamos ouvir agora o senhor Juliano Medeiros, da Executiva Nacional do PSOL. 5 minutos. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhor Tarek, William, demais convidados para essa audiência pública. Eu acabo de vir da Câmara dos Deputados, onde as esposas do senhor Antônio Ledesma e do senhor Leopoldo Lopes foram recebidas com festa por alguns deputados que têm tratado de transformar os problemas de âmbito interno na Venezuela em problemas de âmbito interno do Brasil. Né? Ou seja, internacionalizar os problemas internos que a Venezuela enfrenta, e ela evidentemente enfrenta problemas, não é segredo de ninguém, num tema de política doméstica no Brasil. Isso se dá, obviamente, por razões de ordem política, né? Pelas disputas que estão em curso no Brasil. E isso, infelizmente, tem impedido que a sociedade brasileira, né, também por ação dos meios de comunicação, tenha tido acesso a informações como essa que o senhor Tarek William nos traz aqui. Por exemplo, de que o senhor Antônio Ledesma já não está mais em prisão fechada há algum tempo por decisão da justiça venezuelana. Esse tipo de informação, infelizmente, não tem sido divulgada pelos meios de comunicação no Brasil, que tem dificultado muito o entendimento do que está acontecendo na Venezuela. Eu gostaria aqui, primeiro, em nome do PSOL, expressar a nossa posição. O PSOL tem tido uma posição de solidariedade ao processo bolivariano, primeiro pela natureza própria da Revolução Bolivariana, um processo de caráter democrático e popular que promoveu profundas transformações na política, na sociedade, na economia venezuelanas, transformações que, do nosso ponto de vista, são muito positivas. Segundo, pelo papel que a Venezuela tem cumprido em nível regional. A Venezuela tem sido um dos principais protagonistas da integração regional dos países da América do Sul, o que tem sido fundamental para diminuir a dependência dos países sul-americanos em relação às grandes potências internacionais e, assim, assegurar melhores condições para que os países sul-americanos possam enfrentar cenários adversos, como, por exemplo, o cenário que nós estamos vivendo já desde 2008, por conta da crise econômica internacional. E o terceiro elemento que leva o pessoal a expressar sua solidariedade ao processo venezuelano é uma questão de princípio, que é a não ingerência dos assuntos internos dos países amigos do Brasil e a defesa intransigente da autodeterminação dos povos. Ou seja, se há problemas na Venezuela, os venezuelanos hão de resolvê-los. Se há problemas em Cuba, os cubanos hão de resolvê-los. Assim como nós não vemos aqui todo dia no Senado da República ou na Câmara dos Deputados, deputados se insurgindo contra a monarquia da Jordânia, a monarquia da Arábia Saudita e outros regimes, estes sim, verdadeiramente violentos, repressivos e ditatoriais. Mas não, Venezuela tornou-se aqui um divisor de águas, porque é instrumental para determinados setores da política brasileira transformar a Venezuela num divisor de águas entre os democratas e os não democratas. E nada mais falso, haja visto o tratamento que as esposas do senhor Leopoldo Lopes e do senhor Antônio Ledesma acabam de ter na Câmara dos Deputados, recebidas como se fossem esposas de dois mártires da liberdade e da democracia, sendo que são dois golpistas. Enquanto essa audiência pública, infelizmente, está esvaziada por senadores, por deputados, né? Deputados até dão um desconto porque tem votação nominal lá contra um ajuste fiscal muito violento que o governo federal está tentando implementar contra os trabalhadores brasileiros. É até compreensível que os deputados estejam lá tentando barrar esse ajuste fiscal. Mas, no caso dos senadores, não acho que tenha a mesma justificativa. Minha pergunta, para concluir essa pequena contribuição aqui na discussão, diz respeito a como o governo venezuelano tem tratado os excessos policiais. Isso é muito importante no Brasil. Em 2013, o Brasil teve uma onda de manifestações que chegou a reunir milhares de pessoas, que se iniciou contra o aumento das tarifas do transporte público, mas que se tornou um processo geral de questionamento aos limites da democracia representativa no Brasil. Nesse processo, muitos cidadãos brasileiros foram feridos pela polícia, né? Inclusive, há casos de violência bastante... Um jornalista, mas nesse caso não por violência policial. Nesse caso não por violência policial, mas por ação de indivíduos que também aderiram a táticas violentas como essas que o senhor descreveu aí, né? Os chamados black blocs aqui no Brasil, né? Mas, apesar da extrema violência com que a polícia tratou as manifestações no Brasil, não há nenhum policial preso no Brasil. Nenhum.
E na Venezuela, onde as manifestações talvez tenham sido até bem mais violentas, não é possível comparar o caráter, o conteúdo das manifestações que a Venezuela viveu, do conteúdo das manifestações que o Brasil viveu, tiveram caráteres muito distintos entre si, mas, sem dúvida nenhuma, o tratamento que foi dispensado aos agentes públicos da segurança que cometeram excessos no Brasil foi muito diferente da Venezuela. A Venezuela está punindo, processando esses agentes públicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a postura que o governo venezuelano tem tido de combater esses excessos, garantindo o pleno exercício do Estado democrático de direito e a liberdade de manifestação. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Defensor. Sim.